Olá pessoal, tudo bem? Muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Estamos hoje na nossa primeira live do ano, então sejam muito bem-vindos e hoje o nosso tema, vai ser um bate-papo. Nós vamos falar sobre como alavancar a carreira fashion, a carreira de moda. Todo início de ano, normal, a gente faz muitos planos. Então hoje nós vamos falar um pouco mais sobre isso, para que efetivamente a gente consiga resultados, que se concretizem. Então hoje a gente vai falar disso, de alavancar sua carreira, sua coleção de moda. E isso que eu vou falar aqui hoje para vocês são orientações também que eu trago para os meus alunos de mentoria, para os meus clientes, para que eles também tenham melhores resultados, e é também fruto da minha vivência, do que eu fiz para chegar aos resultados que eu cheguei na minha carreira, como eu fiz também para alavancar minha carreira, para me tornar coordenadora de grandes marcas de moda, até atuar como eu faço hoje com consultoria e mentoria, aonde a gente precisa de um preparo realmente, porque são cada empresa, cada marca, cada profissional é um desafio diferente. E como que a gente acerta aí esse passo, essa engrenagem, porque realmente a gente tem aí uma metodologia para conseguir alavancar e chegar nos resultados que a gente quer de forma mais rápida e mais efetiva. Então, boa noite a todos vocês, bem-vindos, é um prazer. Quem estiver aqui pela primeira vez também, escreva aqui para mim. Já aproveitando, desejar um feliz ano novo, início de ano a todos, que seja um ano brilhante aí para todos, que todos possam atingir os seus objetivos, traçar realmente a transformação que desejam na sua carreira de moda, como eu estava falando desde o início. Então, se cada um que estiver aqui puder me falar o que faz, sou estudante, ou sou empreendedor, sou modelista, sou estilista, ou sonho em trabalhar com moda, para mim é legal para a gente se conhecer, vocês já irem me falando um pouquinho aqui do seu momento atual, Então, vamos lá, talvez alguns alguns entrar para o mercado da moda, sonhem em trabalhar com moda, estão pensando ainda se fazem uma faculdade ou não, alguns talvez estejam nesse momento, alguns também vão assistir essa live depois, outros estão passando por um momento de transição de carreira, às vezes o que está fazendo não lhe encanta mais, não lhe motiva mais, a gente viu também, especialmente depois da pandemia, de tudo que a gente passou, muitas pessoas revendo as suas posições, buscando realmente fazer aquilo que amam fazer, que sempre sonharam e que talvez tiveram, por muitos motivos, não deram o passo. Eu vejo que uma das coisas que mais trava as empresas, os profissionais, é o medo, é o medo. Então eu até recebi uma mensagem esse início de ano e eu pensei assim, nossa, é exatamente isso, eu concordo totalmente, que esse ano a gente tenha mais coragem, de arriscar, de fazer acontecer, do que o medo de errar. Porque muitas vezes o medo de errar é o que faz que a nossa carreira, que você não alavanque, que você não dê uma guinada na tua carreira, porque você prefere muitas vezes ficar ali e não arriscar, ou não se capacitar, ou não mudar a forma de fazer. Às vezes você está fazendo o seu trabalho, ainda desenvolvendo as suas coleções numa metodologia antiga, que é demorada, que não rende, que é manual. E aí vem todos os medos, será que eu vou aprender? Será que eu vou conseguir? Então esse é algo que a gente precisa trabalhar muito, essa questão, Quem concorda aqui pode falar aqui, Muitas vezes, o primeiro passo, eu acho que o primeiro ponto, quando a gente fala em alavancar a carreira profissional, o primeiro ponto que eu gosto de falar é fazer um diagnóstico primeiro, de como que eu estou, como que eu estou até aqui, eu venho crescendo ano a ano, ou eu estou estagnada, eu estou patinando na minha carreira, como que eu estou? É sempre importante a gente fazer essa análise, porque a gente tem que vir numa evolução.
né? Quando as coisas não andam, estão patinando, não vão para frente, significa alguma coisa aí que você precisa perceber que não está percebendo, né? Requer alguma mudança, né? Então, como eu falei, talvez alguns queiram entrar no mercado, outros estejam em reposição, né? Em reposicionamento de carreira, alguns, né, estão talvez na posição desejada, mas sentem que precisam se capacitar, né? Querem subir de cargo, querem ganhar mais, né? Então, como que a gente faz, como que a gente alavanca isso, né? Então, todos esses pontos aqui que a gente vai falar. A Sil tá falando aqui, estilista, nos eu sim, eu lembro de você, com certeza. A Sil também faz um belíssimo trabalho aí de consultoria. É um prazer tê-la aqui, é um prazer. A Antônia tá falando que é modelista. Sonha em entrar para a modelagem digital e alavancar o medo, e o medo dela é o novo mercado pós-pandemia. Vamos lá, vamos colocando aí, que hoje a gente vai conversar também, né? Sentir como que vocês estão. Vamos falar um pouquinho aqui disso que a Antônia trouxe, esse medo pós-pandemia. O que eu vejo? Que houve muita mudança, né, gente? Uma mudança, uma ruptura muito grande de antes e depois da pandemia, né? O mercado mudou, né? Todos nós, a gente sabe, tivemos que mudar. Muitos que não mudaram já fecharam seus negócios, né? Infelizmente, né? Foi acho que um divisor de águas para o mercado da moda, para todo, né? Eu acho que para todos os segmentos. A gente viu principalmente uma grande evolução tecnológica, né? Nós tivemos que criar maneiras de trabalhar à distância, trabalhar de casa, de vender, né, os nossos produtos, continuar vendendo, continuar produzindo, continuar trabalhando, mas usando muito o meio digital. Então o e-commerce, o digital, tudo isso, né, ele, digamos, cresceu muito, e o digital para alguns, principalmente, né, a geração aí mais velha, muitas vezes uma dificuldade, né, de aprender, de mergulhar nela, de acreditar, mas é esse o caminho, né? Hoje eu diria já de cara, né, vamos falar assim, né, hoje, né, para falar em alavancar a carreira, eu até anotei, pontuei aqui alguns pontos que eu vou falar durante a live, mas um deles, né, Antônio, eu já vou pegar esse teu gancho, essa mudança de mercado e essa necessidade, né, da gente mergulhar para evoluir os nossos negócios e carreiras no digital. E eu tô falando do 3D especificamente, porque é uma mudança aí brusca, tá, gente? Hoje eu vou procurar explicar um pouco tudo isso também de uma forma simples, para vocês entenderem o que é tudo isso, porque eu sei que para alguns é muito novo, né, que nunca nem ouviram falar o que é, né, criar uma peça num avatar, como que é tudo isso, né? Isso vale desde pro pequeno ateliê, para as grandes indústrias, para o autônomo, para o estilista, para o designer. Então é uma grande mudança que está acontecendo, um mercado promissor também que a gente está visualizando. E tecnologia é assim, se a gente não fizer essa evolução, a gente tem dois caminhos, né? Ou a gente, né, se atualiza, né, e sai na frente, ou a gente é atropelado, né? A gente vai ser atropelado, né, por as mudanças e vai ficar realmente lá no passado da moda, colhendo às vezes os resultados que não são os que a gente quer, né? Então precisamos fazer escolhas, né? Como a gente fala, a gente sempre tem que fazer escolhas. Quem está entrando agora também, se quiser me falar a sua área de atuação, coloca aqui para mim. Eu vi que tem alguns alunos também, né, aí de mentoria, que já fizeram a mentoria aqui, já fizeram o nosso curso também, digital. É um prazer receber todos vocês. Então me escrevam aqui, quem está aqui, né, quais são, né, seu maior desafio para esse ano. Escreva aqui para mim o seu maior sonho para esse ano, para a gente já ir interagindo. Então, vamos lá, né? Focando aqui no que a gente estava falando, eu falei o primeiro ponto aí de alavancar a carreira,
é o fazer o balanço, né, de como que estão esses meus resultados, né, para quem é empresário também, para quem tem um negócio, é empreendedor, né, como que está, como vem essa evolução. E o segundo passo aí é nos fazer questionamentos, né, o que se requer daqui para frente para que eu consiga melhores resultados, o que eu preciso mudar no meu negócio, o que eu preciso mudar na minha carreira, o que eu preciso perceber que eu não estou percebendo, no que eu preciso investir, ou quem eu preciso contratar, né, para agregar, que parceiros eu preciso. Então a gente começa a se fazer muita reflexão, né? A gente fala alavancar carreira, vamos falar num ponto só, não, é um conjunto de coisas, então que requer, né? Como eu falei, mudanças, requer conhecimento, requer capacitação. E eu não sei quanto a vocês, mas assim, eu já tô nesse mercado há bastante tempo, né? São 20 e tantos anos aí, exatos 28 anos. Então, de lá para cá, né, eu já passei por N fases desse mercado da moda. E como mudou e como a gente tem que se atualizar constantemente. Então, a gente está sempre estudando, está sempre se atualizando, né, sempre buscando, porque para não ser atropelado, né, para continuar na frente. Eu diria que, né, os resultados que eu tenho, os resultados que os meus clientes têm, é justamente por a gente buscar sempre a inovação, buscar estar na frente, buscar, né, aplicar, fazer o passo a passo que precisa ser feito, desde o planejamento até o lançamento de uma coleção, da forma que ela vai ser mais rentável. Então é essa consciência que a gente tem que ter, né, de que sim, né, temos conhecimentos, temos base, mas que isso precisa ser evoluído e precisa ser trabalhado, tá? Então esse ponto aí é fundamental, tá, gente? E aí, seguindo nisso, né, quando a gente se faz esses questionamentos, né, como eu preciso também me posicionar, se eu quero alavancar minha carreira, isso envolve, né, além das competências, do conhecimento, também como eu me posiciono, né, como eu passo a me apresentar, seja, né, visualmente, seja também meu comportamento, porque quando a gente quer evoluir na carreira, a gente precisa também assumir mais responsabilidades, né? A gente precisa ter gestão, a gente precisa ter visão estratégica. Então aí começa uma grande mudança, quando a gente olha, né, não olha só o micro, né, mas olha o ambiente aí macro que a gente está inserido. Né? Sei que tem estilistas aqui também, então quando a gente começa a pensar não só na coleção, mas pensar na marca, pensar no mercado, pensar nos clientes, né? Pensar na equipe comercial, quando a gente começa a pensar em conjunto e trabalhar essa visão macro, os resultados eles começam a aparecer e a gente começa a ver que tudo tem que estar sincronizado, né? Tudo está em sintonia. Muito boa noite, estão chegando aqui pessoas, bom, tá cheio de pessoas muito especiais nessa live. Olha, meu amigo também, Márcio, é um prazer recebê-lo aqui. Dani, o Rudinei, nosso aluno querido aí, fantástico aí do curso também de criação 3D. Fico muito feliz de você estar aqui, Ivone, Paty, enfim, todos que estão chegando por aqui. Inclusive o Márcio que está aqui, vou aproveitar. Ele que também tem um cargo, né, importante de coordenação, de direção de estilo, né, numa grande marca de moda e que também já está nesse cenário, né, digital do 3D. Pois se você quiser, escreva aqui também, né, porque muitos ainda às vezes têm receios, né, de fazer essa transformação digital ou de achar que é muito difícil e ao contrário, né, a gente vê que vem para facilitar, né, a nossa vida. O digital e a moda digital é um caminho sem volta. Como eu falei, ou a gente se capacita ou a gente é, né, atropelado aí pelas mudanças e pela tecnologia. Então, gente, seguindo, depois de fazer, né, esses passos que eu vim trazendo, a gente precisa fazer escolhas também, né, para dar os passos, para alavancar nossas carreiras e escolher fazer, porque tudo começa de uma escolha,
na verdade, quem cria a nossa realidade somos nós, são as nossas escolhas. Muitas vezes a gente costuma culpar, né? O mercado, a política, o meu chefe, enfim, colocar a culpa, né? Mas na verdade é sempre de dentro para fora, então são sempre as nossas escolhas. Não adianta lá fazer uma lista linda, quero isso, quero aquilo, mas o que eu escolho fazer para conseguir aquilo, né? Que eu escrevi. É uma escolha, quando a gente escolhe, né? Bora aí realmente fazer a diferença e fazer o que tem que ser feito, aí que as coisas começam a acontecer. Então precisa dessa ação também, dessa escolha e de ir, né? E aquilo que eu falei no início, com mais coragem, né? Com que a gente tenha um ano de mais coragem de acertar e menos medos de errar, desses medos que muitas vezes nos paralisam. Então, acho que essa é uma mensagem importante aí também hoje que eu quero trazer para vocês. O Márcio está falando aqui que hoje ele entende o nosso papel e a importância das conexões com os colegas que têm perfil complementar ao nosso. Que legal, fantástico isso. Eu acho que tudo é equipe, né? A gente precisa de pessoas, a gente precisa se conectar, né? O trabalho de é um conjunto, né? Quando a gente quer ter resultados, a gente envolve pessoas, a gente envolve equipe, a gente coloca todo mundo, né, para o mesmo foco. Lindo isso que você falou. Muito boa noite. Obrigada, Márcio, pelo carinho. Eu que sou grata e te admiro muito também. Aqui a Sil falando quanta gente bacana, vamos fazer network, com certeza. Quando a gente o que a gente está fazendo aqui é comunidade, né? É conversar, é trocar ideias para a gente crescer. O Diego está por aqui também, gratidão, Diego, também um querido aluno que teve um excelente desempenho no curso aí em menos de 30 dias, que fez o nosso curso de criação de moda, né, digital. Fez a sua primeira coleção, seus primeiros desenvolvimentos, desbravou, né? Ele que nem tinha experiência na área, então a gente fica muito feliz de ver. Errar faz parte, verdade, Márcia. Mas a gente tem que ter coragem de ir, né? E menos medo de errar. Se a gente errar, a gente vai ter aprendido muito, concordo, né? Mas o ruim é a gente não sair do lugar, né? Nos paralisar por esse medo de errar. Vamos com tudo. Errou? Vou de novo. Vou mais forte, né? Cada vez a gente vai mais forte. Temos a abdicação de transformar, é isso. Vão escrevendo aqui, porque como eu falei, é a primeira live do ano, a gente está falando em alavancar a carreira, então é uma live também de boas energias, de troca aqui, eu acho que de experiências também, né, de emoções, então vocês estão aqui também livres para falar e para a gente ter o máximo de aproveitamento. Eu coloquei aqui, que é para a gente ter um guia, eu coloquei 5 pontos, aí vamos agora falando mais específico, né, na nossa carreira fashion, 5 pontos importantes aqui, que eu vejo, né, quando a gente quer alavancar a carreira, que a gente precisa ter, a gente quer evoluir, né, de entrar no mercado, evoluir de assistente para estilista, de estilista para coordenador, ou evoluir na sua própria marca, né. Eu sei que tem empreendedores aqui que tem a sua marca, então como que a gente faz isso? Eu coloquei aqui, bom, primeiro, né, 5 pontos. O ponto 1 que eu coloco hoje, não tem como, é o manuseio, a informatização, seja da modelagem, né, da criação de coleção. É o primeiro ponto, que isso vai nos gerar uma transformação, um ganho de tempo no processo, uma economia, né? Nós vamos errar menos, nós vamos desenvolver com mais assertividade todas as nossas coleções. Então pensem assim, como que era lá, vamos pegar aqui a gente que tem vários aí das antigas, né? Inclusive o Márcio, como que a gente fazia no início, né? Lá muito tempo atrás. Hoje ainda muitos fazem dessa forma, né? Continuam, fazem o desenho à mão, a ficha técnica à mão. Mas o que acontece?
cada vez que você corrige, às vezes não dá para corrigir, tem que apagar, tem que rasurar, você tem uma cópia limitada ali, que chega ao final do processo de desenvolvimento, está desgastado, a própria modelagem, quando é manual, você demora mais para liberar uma coleção, porque você faz a piloto, você corrige o molde, às vezes você repilota para depois que está tudo ok, lançar. Muitas empresas daí que elas digitalizam só para cortar, por exemplo. Só que esse time aí é muito longo, hoje em dia não é mais viável. Então, quando a gente pensa em começar a criação já no digital, modelado, você já vai ter uma visualização, né, disso já num avatar personalizado, com as medidas da marca, muito próximo já do que vai ficar, muitas vezes evitando de você cortar pilotos desnecessários, né, e poder também, às vezes, criar coisas diferentes que você teria medo de fazer para não perder a peça. Ali você consegue, né, na sua criação, ter uma visão muito melhor, fazer as aprovações digitais e minimizar esse processo. Mas, gente, eu não vou aprofundar tanto esse ponto aqui, porque a gente tem, no final, vou falar sobre a imersão, que é gratuita, que começa na quinta-feira, e vou falar um pouco mais da questão do digital. O ponto 2 que eu coloquei na hora da gente alavancar a carreira é a gente entender que a gente precisa entender também de análise de dados e de números, de planejamento e gestão de coleção. Esse é um ponto essencial. Então, quando eu entendo, né, que eu preciso saber analisar números, saber analisar dados, saber traçar estratégias, né, de mix de produto, de linhas de produto, de calendário, quando eu faço, né, o meu cronograma, o meu planejamento anual, as coisas começam a mudar, né? Isso é uma dificuldade muito grande em muitas marcas, também em muitos profissionais de moda que também vêm, que às vezes fazem mentoria, que eu acompanho, que é essa parte estratégica. Às vezes a coleção não acontece, o resultado esperado lá no final não acontece, porque teve falhas nesse processo, desde o planejamento, desde o mix de produto, a falta do cronograma, atraso na coleção, aí impacta a produção, atraso de faturamento. Então é uma engrenagem que, enquanto a gente não ajusta, o resultado não acontece nem para o profissional, né, ser valorizado, ganhar mais, e nem para a empresa. Então esse ciclo. Tem clientes que eu atendo que, quando a gente faz, né, toda essa metodologia de planejamento, de cronograma, em menos de um ano a gente consegue colocar tudo isso no time e o cenário muda demais, né? Porque a gente não está falando só em coleções mais comerciais, mais assertivas, que encantam. A gente está falando em viabilizar também a produção, né? Entregar, em fazer no time certo, na sequência certa, que vai, né, desafogar, né, a pressão, o estresse que o fabril tem, né, de produção, muitas vezes, de mostruário, entregas de produção, produzindo 3 coleções ao mesmo tempo. Então precisa de tempo, as coisas estarem no tempo certo para a produção conseguir trabalhar, conseguir entregar com qualidade, no prazo, sem tanto estresse e tanto sufoco. Tá? Então, quem tem dificuldade nesse ponto, depois também pode me mandar perguntas, pode escrever aqui. A gente tem também a mentoria, que é onde aprofunda todas essas questões. Tá? E a gente aí mergulha realmente para, né, colocar tudo isso no eixo. O ponto 3 que eu coloquei aqui é o processo criativo, né? Que a gente precisa, quando eu falo em alavancar a minha carreira profissional, eu preciso entender que moda, né, é mudança, que eu preciso acompanhar as tendências, preciso trabalhar minha coleção com conceito, né, que é esse processo criativo que vem junto, né? Quando a gente vai começar a coleção, comece com planejamento, com dados, mas tem toda a parte de pesquisa. Né? Aí, unindo isso é o que dá o match aí, mais o feeling que a gente tem, né? Que a gente vai colocar ali das nossas percepções, do que a gente está sentindo. Então, pesquisar tendências, né? E colocar, né, a sua criatividade, criar peças, né, que sejam comerciais, mas que sejam criativas, que sejam diferenciadas, é fundamental. Porque é isso que vai gerar, né, coleções, que vai gerar produtos que você vai vender mais, que vai ter resultado, e automaticamente isso alavanca a sua carreira.
porque a gente precisa de resultado, né? Para a gente crescer, para a gente ser promovido, né? Para a gente ganhar mais, uma coisa está atrelada na outra. Então, junto com o conhecimento, com a ação de fazer acontecer, é isso que vai nos trazendo esse resultado. Eu vou sempre olhando aqui também o que vocês estão colocando, então comentem aqui, quem está chegando agora, bem-vindos também. Vi que a Valéria está chegando também, da Melancia, obrigada pela presença, a Cami, todos vocês. O quarto passo, gente, que eu coloquei é a gestão de coleção. O que é a gestão de coleção? É a montagem de cronograma, de planejamento. Talvez eu esteja falando algumas coisas aqui, caso se eu esteja falando algo que não está claro, me escreva aqui, mas o que é isso? Como que eu faço isso? Me fale que aí a gente vai aprofundando mais, tá, gente? Mas isso é fundamental. Então, um estilista, um designer de moda, ele precisa ter gestão, né, de tudo que está acontecendo com a sua coleção, com a sua equipe. Alguns trabalham sozinho, mas muitos têm equipe, né? Então, mesmo sozinho ou com equipe, você tem que ter a gestão disso que está acontecendo, do que você pesquisou, né, do que você está vendo nas ruas, dos tecidos que você está escolhendo, do preço que o produto vai custar, do prazo que você precisa fazer para entregar a sua coleção, quais são as datas para que você não lance uma coleção fora do time e aí ela não vai vender porque não saiu no time correto. Quantos cometem esse erro? São muitos, tá? Muitos erram o time de lançamento. O mercado tem um time. Então, estar, né, assertivo aí com essa gestão de coleção é fundamental, né? Coloquei esse como quarto passo. E o quinto passo, que eu não tenho como, né, assim, fundamental hoje, quando a gente fala em carreira de moda, são as questões de sustentabilidade. Então, eu lá, desde 2015, 2018, eu já fazia palestras falando sobre moda sustentável, falando sobre o impacto, né, da nossa produção de moda, que é uma das indústrias que mais polui. Então, é um movimento que vem já de muito tempo sobre como a gente ser mais sustentável, como produzir moda de forma mais sustentável. E isso precisa, né, ser trazido, né, para dentro das marcas, das coleções. Isso precisa ser discutido cada vez mais. E não é só bases de tecido, né? É todo esse processo, como eu falei também, de produção, de tempo, né, envolvido, de perda de pilotos. É tudo, é desde o copinho, né, que a gente toma água. Até falando isso, deixa eu tomar um golinho de água aqui. A embalagem que é usada. Então, essas questões cada vez mais, né, e agora, né, a gente está vendo muito, que bom, é que todos os canais, né, todo mundo priorizando, né, pensando no planeta, pensando em como gerar menos impacto. E aí também entra a questão do digital, né, porque a gente aqui tem uma redução muito grande, né, de processo, de produção. A gente tem também um mercado de moda digital que nem precisa de peças físicas. Então, tem muita coisa acontecendo. Então, coloquei o ponto da sustentabilidade. Gente, até aqui, falem aí, perguntas, comentem aqui. Lu, boa noite, bem-vinda. Olha, eu tô super feliz, boa noite com toda a galera que tá vindo aí. Muito feliz. Desejo já, né, para quem chegou agora, né, que esse ano aí seja incrível. Hoje a gente está falando de carreira de moda, como alavancar a carreira, as coleções de moda. Então, né, não é um ponto só, são vários, mas hoje, gente, se eu puder falar um só, hoje é o digital, é a maneira mais rápida para alavancar a carreira. Quem é profissional de moda, quer entrar no mercado ou quer evoluir a sua carreira, também ganhar mais, expandir a sua carreira, é através do digital, tá? Então eu vou explicar um pouquinho sobre isso agora. Tive algumas perguntas também que vieram que eu vou responder. Então hoje eu trouxe 5 pontos aqui, né? Toda uma reflexão para você alavancar a tua carreira esse ano. Mas essa é aquela que vai te levar mais rápido para dentro do mercado. Muitas vezes né, você sabendo trabalhar no digital, fazendo as suas criações, você vai entrar muito mais rápido no mercado do que às vezes
né, profissionais que têm até formação superior, que já estão no mercado há mais tempo e que não se atualizaram. Mas esse digital que eu estou falando não é o 2D, é o 3D. Aí é que está a grande revolução, né, que a gente está vendo essa virada aí, que a gente está falando de mercado, de moda, de metaverso, de NFTs. Então envolve o 3D desde, como eu falei, do pequeno ateliê, desde o prestador de serviço, porque ele é acessível, você não vai precisar pagar por softwares caros, até os designers que querem trabalhar no digital, querem trabalhar fazendo roupas digitais para jogos, fazer as NFTs, né? Trabalhar no mercado digital, que também é um mercado extremamente promissor, é um dos mercados que mais vai crescer. Eu vi uma matéria na Isto É falando das 11 profissões, né, que vão despontar daqui para frente, e a profissão número 1 é o designer de roupas para avatar, tá? Então o que é isso? É o designer digital, que é o que a gente vai falar na imersão que começa quinta-feira, que é como criar, né, como criar digitalmente as roupas em 3D. Que quando você faz no 3D, como eu falei, é tanto para a indústria, para as confecções, os benefícios, como também para quem quer, né, lançar sua marca digital, quem quer trabalhar nesse universo. Então são muitos dados aí, né, promissores desse mercado, que tem, né, muito a crescer, é o mercado que mais vai crescer. As profissões que mais vão crescer estão ligadas a essa área do 3D e do metaverso, desde para nós da moda, né, muito ligados à criação, né, o desenvolvimento das roupas, aí vem os avatares, enfim, os ambientes imersivos, os desfiles digitais, e tudo isso a princípio parece que é difícil, mas não, é muito mais fácil do que se imagina, tá, gente? Então, necessariamente não precisa ter experiência, não precisa já ter trabalhado com algum software, você consegue aprender do zero, tá? E para quem já tem alguns conhecimentos, é muito mais rápida a evolução, tá? Então, é sim muito possível. Vou pegar aqui umas perguntas aqui que mandaram pra gente. Se você também tiver, fale aqui. Então, essa questão do digital, deixa eu até coloquei aqui, questão aqui das datas, para mim não falar nada errado. Tá. Sobre as perguntas aqui. Bom, então, gente, para quem não sabe, né, eu sei que tem pessoas novas aqui também. Antes de eu falar das datas da imersão, aqui no mês de janeiro, aqui na Click Fashion, a gente tem 3 eventos, né, que vão acontecer. Então a gente tem a imersão 3D digital, que é gratuita e que começa quinta-feira, que eu vou explicar tudinho para vocês. A gente também tem o Start Coleção de Moda, que esse vai ser uma imersão, tá? Que é um curso daí que é no dia 21, é no sábado, agora em janeiro, que são os primeiros passos, aí tudo que você precisa para criar a sua coleção, desenvolver a sua coleção e ter resultados. Então eu sei que tem alguns aqui que já estão inscritos, né, para o Start, então quem tiver interesse, a gente tem os links aqui na bio do Instagram, tem o contato do WhatsApp, é só mandar um oi por lá, que a gente passa todas as informações. Então a gente tem o Start, que é um curso, né, de valor muito acessível, tá numa condição muito especial que eu mantive, para justamente começar esse ano forte, né, para quem precisa, né, alavancar aí a sua marca, a sua coleção de moda. E também eu tenho a mentoria Click Fashion, que começa em 25 de janeiro. Aí a mentoria é um acompanhamento maior, né, que vai até 6 meses de acompanhamento, onde a gente vai aprofundar todos esses pontos, desde branding da marca, pesquisa de tendências, planejamento de coleção, gestão. Então todo o processo, né, que eu aplico e que me garantiu os resultados que eu tive na minha carreira profissional, né, atuando como coordenadora em grandes marcas de moda, como, né, várias marcas, uma delas o Morena Rosa Group, que eu tenho muito orgulho, né, atuei como coordenadora de criação lá por 6 anos.
Então, né, traz um aprendizado aí enorme, e muitas outras marcas, Reserva Natural, Dorhill, Joy, marcas que eu tenho muito carinho, e são muitos clientes também de consultoria que eu atendo e aplico esses conceitos, e a gente traz para os profissionais de moda também que vêm se capacitar para atuar, seja, né, como prestadores de serviço, seja criando a sua marca de moda, ou para atuar e fazer essa carreira também até a coordenação de criação dentro das confecções, tá? Então a gente tem esses 3 eventos acontecendo agora em janeiro, tá bom? Então, já trazendo, né, toda essa informação. E agora eu vou responder as perguntas que eu coloquei a caixinha hoje sobre a imersão Criação de Moda 3D, que começa na quinta-feira. Alguns de vocês que estão aqui, creio que já estão inscritos. Quem não se inscreveu ainda, não perca essa oportunidade, gente, ela é gratuita. Como que faz para se inscrever para a imersão? Aqui, depois que eu terminar a live, no próprio Stories aqui da Click Fashion, tem um link para clicar e se inscrever. E no link da bio do Instagram também tem. É só clicar ali, se inscrever e entrar para o grupo do WhatsApp. No momento que você faz a tua inscrição, abre uma outra página para você vir para o grupo do WhatsApp. Porque nesses grupos que a gente vai colocar o link das aulas e passar todas as informações. Então, precisa estar no grupo, tá? Então, entra para o grupo do WhatsApp, porque a gente vai colocar lá as informações. Aonde que vai ser? Quero contar um pouquinho disso para vocês também, que é uma experiência nova que a gente está trazendo para vocês. Quem vai ministrar somos eu e o Guto Marinho. O professor, né, Guto Marinho, ele é doutor, ele é especialista em design 3D, né, em tecnologia, né, são 25 anos, né, de carreira como docente na Santa Marcelina, em outras faculdades de moda, FAP, Senac em São Paulo. Então, né, conteúdo assim fantástico, um especialista nessa área. Então nós vamos apresentar, e não podia ser diferente, né? Nós criamos um espaço imersivo no metaverso para fazer essa imersão. Então calma lá, vou explicar. É tudo também novo para a gente, então nós criamos a nossa sala, que é um ambiente de... O que é o metaverso, né, gente? Então, tudo isso a gente vai explicar melhor lá na imersão, tá? Então, nessa imersão a gente vai explicar tudo isso para vocês, porque vocês também podem criar um espaço de vocês no metaverso, podem ter a sua loja virtual, a sua galeria, enfim, é um universo que, né, existem aí muitas possibilidades, que a gente também está sendo pioneiro em tudo isso, né? Eu acho que uma imersão como essa, nós estamos sendo pioneiros, nós vamos fazer na Nowhere, que é um espaço no metaverso. Então, né, a gente customizou essa sala, e eu vou compartilhar o link desse ambiente imersivo com vocês amanhã lá no grupo do WhatsApp já. Por que eu estou falando isso aqui? É importante, o que acontece, esse ambiente imersivo vai ser novo para vocês, né? Então é importante que vocês entrem antes para já dar uma olhada como que ele é, porque é uma sala, ela tá lá, já tá com vários materiais, tem alguns vídeos também que vocês vão poder clicar e já assistir, se inteirar, né, da imersão e se movimentar nesse lugar, né? Eu não sei se vocês já tiveram alguma experiência, entraram em algum ambiente, ou algum jogo, enfim, em 3D, então tem... É diferente, por exemplo, de eu entregar o link para vocês de uma live no YouTube ou aqui no Instagram, que você clica no link e já entra aqui, né? Lá também você vai entrar e vai ter uma página ali que você vai, né? Ali também já vai ter algumas dicas de como que vai ser. Então, o mais importante quando vocês entrarem é a questão que é a locomoção lá dentro. Você pode ir rodando essa sala, né? Andando por ela de forma imersiva, tá? Então testem, amanhã vocês vão testar. Então é importante entrar pelo computador, porque as setinhas do computador para cima, para baixo, para as laterais, você vai usar para se locomover, tá? Então são as setas que você vai usar para se locomover nesse ambiente.
e também tem algumas letrinhas, né, como o W, né, para você andar para frente, né, o S para você voltar. Então tem algumas letrinhas ali que vai informar para você fazer essa movimentação. Então, assim, é uma experiência diferente que a gente quis trazer, né, para essa imersão, proporcionar isso, e para vocês se ambientarem também, entrarem nesse espaço, e é por lá que a gente vai fazer a primeira aula, onde a gente vai falar do mercado de moda 3D. Então, vamos trazer falar desse mercado, das oportunidades, vamos aprofundar o tema nesse ambiente, tá? Então, ele é semelhante, digamos, ao Zoom, quem já participou de encontros no Google Meeting ou no Zoom, porém lá você entra com, né, o seu rosto, né, não é avatar, mas é uma caixinha, né, redonda que você vai transitar, você não vai ficar parado, entenderam? Deixa eu explicar, tem que entrar lá para ver. Então, nós vamos fazer um teste nesse ambiente digital, e vamos sentir o primeiro encontro como que vai ser, mas a recomendação é que seja pelo computador, para que você consiga acessar esse espaço, tá? Deu para entender? Vocês têm perguntas aí? Eu tô vendo aqui vários comentários. Ai, tô super feliz, obrigada, Antônia. Que bom que ficou claro. A Lu também falando saudades. Olha, muito obrigada pelo carinho. Então, isso que eu tô explicando do espaço, vejam se tá claro para vocês. Se não, me perguntem aqui. Então, esse link eu vou disponibilizar amanhã para quem se inscreveu e está no grupo, tá? Então, entra lá para testar. Como participar? Então, é isso. Se inscreve, você vai receber o link para participar nesse espaço imersivo, tá? Que é na Nowhere, e vai ter um link certinho para a nossa sala. E eu e o Guto vamos estar lá esperando vocês, né, na quinta-feira, às 20 horas. Tá, gente? Então não perca, assista ao vivo, porque ele é ao vivo, tá? Então são 3 aulas que serão gratuitas e que já é o start para você alavancar a sua carreira, começando esse ano já alavancando e se inteirando do mercado, entendendo como que é a criação, como fazer para que você também possa, né, entrar para esse mercado, ou alavancar a sua carreira, né, trabalhar essas questões dentro aí da sua empresa, ou da sua própria marca. Então, para ver essa pergunta, se é só para quem já trabalha na área, não, é para quem está do zero também, tá? Para quem quer, né, para qualquer um que queira entender um pouco mais de moda digital, seja para quem quer trabalhar com isso ou para quem quer só se informar, né? Estar bem informado. Tem muita gente que ama moda, né? Quer estar por dentro, e é isso. Então é tanto para, né, quem trabalha, quem tem uma empresa, quem tem uma confecção, é empreendedor, né? Para quem trabalha na área digital, de mídias sociais, né, na área de fotografia, de desfiles, o digital amplia muito a nossa, digamos, a nossa entrega de trabalhos, né? Se antes eu era só, vamos falar assim, um estilista que desenhava lá, criava a roupa, o digital me permite modelar isso, né? Me permite entender de modelagem, me permite criar um desfile com o que eu criei, me permite fazer imagens digitais para as redes sociais. Então, de uma criação, né, você tem aí N possibilidades, né, de ganhos e de aumentar, né, o seu faturamento com a mesma criação que talvez você iria fazer. Você consegue, né, gamificar aí, uma gama aí de ampliar, expandir, tá? Outra pergunta aqui, as datas já falei, 12, 15 e 16, 20 horas. Quem vai apresentar também já falei, do Guto, né? Já dei uma explanação sobre ele. Ele é professor, né, nessa área do digital, né? São aí também centenas já de alunos treinados. Então vocês vão ter esse start inicial aí de tudo que precisa para entender sobre o mercado de moda, né? De criação, para confecção. Seja para quem está na confecção ou para quem vai para essa área realmente mais artística, mais conceitual do 3D. Gente, me falem aqui perguntas
A gente já está indo aqui para o final da live. Estou aqui para responder. A Melanicia aqui, né? A Val falando que está ansiosa por tudo. Sim, a gente também fica, né, ansioso, porque eu tenho percebido assim que quanto mais a gente aprende, mais a gente mergulha nesse universo, né? Especialmente aí nessa área digital, mais a gente fica fascinado. Porque eu diria assim, né? Alguns anos atrás, se me falassem que seria possível fazer o que a gente consegue fazer agora, né, num software 3D, eu diria que seria impossível. E a gente vê que né, hoje a gente consegue trabalhar, né, a gente teve até uma aluna na turma de dezembro, que tem ateliê de noivas, né, que também ficou fascinada, porque você consegue trabalhar, né, apresentar. Mesmo para quem trabalha, né, de uma forma muito personalizada, você consegue personalizar o avatar, né, com as medidas do cliente e desenvolver a peça e antes de você mesmo montar essa sua peça, ele já vai poder ver, né, como que a roupa vai ficar, com o caimento do tecido, com tudo. Então você vai evitar, né, gastar em tecidos, repilotagens ou às vezes de fazer uma peça que de repente não vai agradar, né? Quem trabalha, né, também nessa área, às vezes tem que produzir várias peças, né, para apresentar para o cliente ou para aluguéis, né, para festas. Dessa forma você pode fazer tudo digital, né? Então o custo é muito pequeno, muito baixo em relação ao investimento. E na confecção também, né? Porque quem está nessa área, né, sabe quanto custa, é um custo altíssimo de desenvolvimento de coleção, né, de modelagem, de pilotagem. Essa peça às vezes volta para trás, né, para repilotar, para consertar, e no 3D a gente encurta esse processo, porque a gente já sai de uma aprovação digital muito mais assertiva, né? Então pode ter correções depois, sim, com certeza pode ter ali pequenas correções, mas você já tem um processo, né, muito mais aí acelerado, muito mais concretizado. Tem marcas que também às vezes cortam peças nos tamanhos maiores para ver se vai vestir bem no tamanho grande. E no digital a gente tem, né, os avatares, a gente pode personalizar os avatares com as medidas, né, da grade, dos tamanhos, e já ver no próprio avatar se ficou bom no tamanho grande, se não, o que preciso corrigir. Preciso, né, subir tantos centímetros a barra ou soltar a cava, você já consegue ver, né? Então aí já tem assim um ganho incrível nesse processo, né? Sem falar que para os profissionais, você, como eu falei, você vai conseguir entregar um trabalho onde você consegue agregar valor, porque é diferente de eu entregar um desenho em Corel, por exemplo, né, de eu entregar simplesmente uma modelagem no CAD. Você já vai entregar isso vestido no 3D, pré-aprovado. Então, quem está comprando esse serviço, ele está comprando algo muito mais certeiro, né? Você está, né, encantando, você está trazendo já toda uma coordenação antes, com movimento, com desfile, isso muda tudo, entendeu? Isso faz muita diferença. Então é disso que a gente vai falar nessa semana digital, que começa já na quinta-feira, tá, gente? Então eu vou finalizando por aqui. Então que eu quero trazer para vocês, né? Bora, né, realmente alavancar aí os seus sonhos, a sua carreira, os seus objetivos nesse ano. Então começar o ano fazendo boas escolhas, né? Traçando os seus objetivos, né? Correndo atrás e com mais coragem de acertar do que medo de errar, né? Como foi falado aqui, e se errar em alguma coisa também faz parte. Quando a gente erra, a gente aprende, a gente se fortalece, a gente vem mais forte, tá? Então vamos lá, né? Bora começar o ano forte. Desejo um excelente ano para todos aqui, né? De muitas conquistas. E quem não está inscrito ainda na imersão, corre lá, se inscreva, né? Faça a sua inscrição. Venha para o grupo do WhatsApp, que amanhã já vou liberar o link desse espaço na Nowhere para a gente testar, que nós vamos experimentar juntos também com vocês e fazer essa imersão por lá,
tá? Eu que sou grata, gratidão a todos vocês, Antônia, estúdio, minha mamãe também tá por aqui, gratidão, gratidão. Eu estava em férias, né, até domingo, voltamos agora, a gente tá aqui, né, já a todo vapor, com muita coisa nesse mês de janeiro. Gratidão, obrigada, uma excelente semana a todos vocês, e aí agora a gente se encontra então quinta-feira, tá? Para o primeiro encontro da imersão Carreira 3D Fashion, que é a carreira mais em alta do momento do mercado da moda. Então, vamos com a gente, vamos juntos. E até lá, gratidão a cada um que esteve aqui comigo. Obrigada!